Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. Então, muitas vezes, o inimigo traz um problema para a nossa vida e, embora Deus possa fazer algo a respeito, ele não faz imediatamente, porque ele pretende usar o que Satanás intentou para o mal, para o nosso bem. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. Eu não consigo pensar em nada que possa ajudá-lo a desfrutar a vida mais do que a aprender a palavra de Deus. Porque a palavra dele é verdadeira e maravilhosa. E se seguirmos a palavra de Deus, nossas vidas ficarão cada vez melhor e melhor. E não significa que nunca tenhamos problemas, mas é maravilhoso saber que se estamos em Cristo e temos um problema, não vamos passar por tudo sozinhos. Eu digo às pessoas que o seu pior dia com Jesus, ele será melhor do que o seu melhor dia sem ele. Então, eu amo isso. Você ouve as pessoas dizerem, estou passando por isso, estou passando por aquilo e aquilo outro também. E eu penso, bem, graças a Deus você está passando. Você não está preso no meio de algo, mas Deus vai ajudá-lo a passar por isso, sabe? Então vamos falar hoje, nos próximos dias, sobre confiança, confiar em Deus. Porque, na verdade, confiar em Deus é praticamente a resposta para todos os problemas que temos. Se você quer ter paz, ter alegria, tem que aprender a confiar em Deus. E assim, hoje vamos falar sobre confiar em Deus em todos os momentos e em todas as coisas. Confie em Deus em todos os momentos e em todas as coisas. Especialmente as coisas que não entendemos ou que não fazem sentido. Eu amo 1 Pedro 2,23. Na verdade, eu tenho uma placa com esta escritura no meu escritório. Diz, quando ele foi humilhado e insultado, ele não humilhou ou ofereceu insulto em troca. Quando ele foi abusado e sofreu, ele não fez ameaças de vingança, mas ele confiou a si mesmo e todas as coisas àquele que julga com justiça. Eu penso, se pudéssemos fazer isso e confiar a nós mesmos. Sabe, todo mundo aqui provavelmente tem coisas que gostaria de mudar em si mesmo. Mas não podemos mudar a nós mesmos, só Deus pode. E assim, seria muito melhor orar sobre isso e depois confiar em Deus para fazer o que precisa ser feito ou para lhe mostrar que há algo que Ele quer que você faça. E quando alguém nos maltrata ou nos trata injustamente ou nos machuca, é uma coisa humana, é muito natural querer dar o troco, sabe? Mas esta não é a coisa cristã a se fazer. E assim não podemos agir como todo mundo? Aprendemos a agir como Jesus e, se você olhar para a vida dele quando ele estava aqui na terra, especialmente nos seus 3 anos de ministério, ele teve rejeição, ele teve abandono, ele foi para a cruz, as pessoas mentiam sobre ele e você nunca o viu perturbado ou ameaçando se vingar de alguém, porque ele sabia que Deus é um Deus de justiça e esse é um dos meus atributos favoritos de Deus, é que ele é um Deus de justiça. Isso significa que ele transforma todas as coisas erradas em certas, eventualmente. Talvez não no nosso tempo, mas mesmo que eles não sejam corrigidos até entrarmos na eternidade, acho que precisamos ter a mente mais na eternidade e realmente entender que, quero dizer, a quantidade de tempo que estamos aqui é como um grão de areia em todas as praias do mundo em comparação com a eternidade. Nós não podemos sequer compreender o para sempre, e sempre, sempre, e sempre. E às vezes eu me pergunto por que não nos é dito mais a respeito do céu na Bíblia. Mas eu estava pensando nisso um dia e a coisa que veio ao meu coração vai ser tão incrível, tão surpreendentemente incrível que nossas mentes não conseguiriam entender. Então, por que se preocupar em nos dizer? Então, eu quero que você comece a pensar em confiar a si mesmo e
e todas as coisas em sua vida a Deus. E não confie nele só quando tiver um problema. Confie nele todos os dias para o que você precisa fazer e, sabe, eu não vim aqui sem confiar em Deus para me ajudar, mesmo que eu já tenha feito isso milhares e milhares de vezes. Você não pode se apoiar em quantas vezes foi bom em alguma coisa antes. Você tem que confiar em Deus para ajudá-lo o tempo todo. Ser capaz de confiar em Deus completamente nos leva ao descanso dele. E o descanso de Deus, a Bíblia chama de um descanso sobrenatural, não é um descanso do trabalho, mas no trabalho. Isso significa que eu posso vir aqui fazer isso e não me sentir insegura, não sentir medo, não me preocupar com o que todos pensam porque estou confiando em Deus para tirar de mim o que Ele quer que seja trazido à tona. Então, esse descanso sobrenatural é um descanso que nós podemos ter no meio de tudo que estamos fazendo. E como você sabe, Deus criou tudo em 6 dias, e então no 7º dia Ele descansou. E eu estive pensando, e eu pensei assim, eu acho que no 7º dia Ele criou o descanso. A Bíblia não diz exatamente isso, mas ela fala que aquele foi um dia especial e que nós precisamos ter. É claro, uma das leis do Antigo Testamento era que eles precisavam descansar pelo menos um dia em 7, mas isto é algo diferente do que Mateus 11:28 está falando. Lá está falando sobre viver nesse descanso. Quantos acham que seria muito bom nunca mais ter que se preocupar sobre qualquer coisa, ou nunca mais você sentir medo de nada? Bem, só para encorajá-lo, uma das coisas que eu quero dizer é que isso não é algo que você simplesmente baixa automaticamente em você quando se torna um cristão. Confiar em Deus, acredito que é algo que vem gradualmente ao longo de um período de tempo, à medida que temos experiências com Deus, sabe? Agora, Deus às vezes, Ele nos dá o dom da fé. É um dos dons do Espírito, mas não acho que o dom da fé seja dado por toda a sua vida. Acho que Deus dá esse dom para coisas especiais que Ele o chamou para fazer ou circunstâncias especiais. E eu sei que Dave e eu temos um dom de fé em relação ao ministério. Porque se eu olhar para a realidade do que estamos fazendo, eu ficarei tomada pelo medo. A quantidade de dinheiro que precisamos todos os meses só para manter as coisas funcionando, e isso não nos incomoda, mas eu acho que temos essa fé porque por 6 anos tivemos que crer em Deus todos os meses para pagar nossas contas. E os meses iam passando e passando e passando, e eu pensava, por que isso? Quando vamos conseguir uma vitória? Por que isso está demorando tanto assim? Bem, sabe, às vezes Deus só quer ter certeza de que nós realmente entendemos. Se realmente entendemos mesmo. E às vezes realmente sinto falta de alguns daqueles dias de ter tantos pequenos milagres, mas ainda assim, milagres, sabe? Aquelas coisas que Deus fazia por nós que eu pensava, você deve estar brincando? Eu me lembro de uma vez de escrever na minha lista de oração que eu precisava de 12 panos de prata. Eu não tinha dinheiro para comprá-los. E não me lembro quanto tempo depois, talvez uma semana, uma senhora que eu nem conhecia veio até a porta e disse, espero que você não pense que estou louca, mas realmente senti que Deus me disse para te dar 12 panos de pratos. Bem, eu fiquei assim, sabe? E tenho certeza de que ela pensou que eu estava totalmente louca, mas, sabe, ter esse tipo de coisa acontecendo, isso permite que você saiba que Deus conhece você, sabe o que você precisa e Ele se preocupa até mesmo com a menor coisa em sua vida. Ainda tenho essa lista de oração. Eu pedi uma frigideira, alguns panos de prato e alguns panos de cozinha e Deus acabou providenciando tudo nessa lista. Mas Mateus 11:28 diz, venham a mim, todos vocês que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso e eu os aliviarei, amansarei e refrescarei suas almas. Agora, sabe, nossos pensamentos e nossa mente têm muito a ver com tudo isso.
Quero dizer, a preocupação é um processo de pensamento. O medo envolve nossas emoções e pensamentos. Por isso é tão importante aprender que o campo de batalha que nós lutamos, a batalha que lutamos é travada no terreno da nossa mente. Satanás vem nos contar mentiras, você não vai conseguir, não vai funcionar, Deus não vai prover para você. Aquele relatório que recebeu do médico é pior do que você pensa, você vai morrer, não vai conseguir. E é por isso que nós temos que ter a verdade da palavra de Deus para lutarmos contra isso, sabe? Eu sei que é um desafio quando você está no início da sua caminhada com Deus, porque há muito o que aprender. Mas quando olho para os últimos 48 anos da minha vida e tendo estudado a palavra por tanto tempo, sabe? E estando muito familiarizada com ela agora, deixe-me dizer, você nunca está perdendo o seu tempo quando está estudando a palavra, porque ela o manterá forte quando você precisar dela. E como sabemos, o mundo em que vivemos está ficando cada vez mais louco a cada dia. E assim, mas não precisamos ter medo, porque Deus sabe o que está fazendo e se estamos aqui na Terra neste momento, estamos aqui porque Deus nos escolheu para estarmos aqui neste período de tempo. E, na verdade, é um privilégio. Não é algo a temer. Ele sabia que poderíamos lidar com isso. Ou não estaríamos aqui. E então, Hebreus 4:3 fala mais sobre esse descanso. E ele vem através do nosso crer. Ou através da confiança. Ou através da fé. São palavras semelhantes com significado diferente. Mas, diz assim, pois nós os que cremos aderimos, acreditamos e confiamos em Deus, entramos nesse descanso. Agora pense nisso. Eu sei que alguns de vocês e das pessoas que nos assistem hoje, alguém com quem estou falando está preocupado com algo. Mas você pode trocar isso agora mesmo por confiança. Você pode. Davi disse, no momento em que eu tiver medo, porei a minha confiança em ti. Então, a confiança é algo que você pode decidir onde vai colocá-la. Se vai colocá-la em si mesmo, ou colocá-la no banco, ou vai confiar em seus amigos. E não que não possamos confiar em nossos amigos, mas você não pode dar às pessoas a confiança que só pertence a Deus. Porque eu acho que, como a maioria de nós aprendeu, as pessoas podem surpreendê-lo e fazer coisas que você nunca jamais pensou que elas fariam. E algumas pessoas perdem a fé com coisas assim. E sabe o que isso me diz? Que sua fé está na coisa errada. Você sempre deve manter sua fé em Deus. E você não desconfia das pessoas, mas há uma escritura em João 2:24 e 25, onde diz, Jesus, por sua vez, não confiou a si mesmo a eles, porque ele conhecia a natureza humana. Eu gosto disso. Não diz que ele não confiava neles. Ele está basicamente dizendo que havia uma parte dele que ele reservou somente para Deus e nunca olhe para alguém e pense que ele nunca vai te machucar. Porque o relacionamento sempre envolve algum tipo de dor. Eu vou te dizer, um dos maiores dons que Deus nos deu. Achamos que é tão difícil de fazer, mas um dos maiores dons que Deus nos deu é a capacidade de perdoar. É realmente um grande presente de Deus porque você pode ficar com raiva, ressentido e amargo e ficar cheio de ódio e assim se jogar nas mãos do diabo e continuar deixando o inimigo te ferir de novo e de novo e de novo. Ou você tem a opção de perdoar, deixar ir embora, orando pelas pessoas que te feriram e confiando em Deus para fazer o que ele sentir que precisa ser feito na situação. Então, se quisermos descansar, precisamos crer. Precisamos crer em quê? Precisamos crer nas promessas da palavra de Deus, que Ele te ama incondicionalmente. Você sabia que Deus nunca vai amar você mais do que Ele te ama neste exato momento? Alguns podem pensar, não? Mas veja, somos nós querendo obter mais o amor de Deus. E não podemos obter o amor de Deus, Ele não está à venda. O amor não é algo que Ele faz, é quem Ele é. E sabe, Ele nos ama não porque merecemos, mas porque Ele quer. É o que a Bíblia diz. Foi sua gentil intenção e seu desejo, é o que Ele queria fazer.
Hebreus 4:3 diz: nós que cremos, aderimos, acreditamos e confiamos em Deus, nós entramos neste descanso. De acordo com sua declaração de que aqueles que não creram não entrariam. Quando ele disse, como jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso, e isto ele disse, embora suas obras tivessem sido concluídas e preparadas e esperando por todos os que crescem desde a fundação do mundo. Agora, se você for para Hebreus e alguns dos outros evangelhos e livros do Novo Testamento, diz que esse descanso sabático ainda está disponível hoje para qualquer um que queira entrar. Então, talvez você tenha passado toda a vida se preocupando, mas não é tarde demais hoje? E quer saber, você não pode esperar por um sentimento, é uma decisão. O que o centurião disse, ajuda-me na minha incredulidade, então seja honesto com Deus. Eu creio, mas quero crescer. No meu crer, quando você orar, isto é o que vai acontecer, você vai ter um problema. Sabe, é melhor eu te dizer a verdade. Você vai ter um problema porque nós temos que ter alguém que confiar em Deus. Sabe, não há vantagem em confiar em Deus quando se está na luz, quando estamos no escuro e nada faz sentido, que precisamos confiar em Deus. Então, muitas vezes, o inimigo traz um problema para a nossa vida e, embora Deus possa fazer algo a respeito, ele não o faz imediatamente, porque ele pretende usar o que Satanás intentou para o mal, para o nosso bem. Você ficaria surpreso com o que aprende em provações e tribulações. Um homem disse: eu tento viver um dia de cada vez, mas às vezes vários dias se acumulam em mim de uma vez só. Isso é verdade. E no 10 dias, pois, aquele que uma vez entrou no descanso de Deus, cessa do cansaço e da dor dos trabalhos humanos. Esses trabalhos humanos é quando você tenta fazer algo sozinho, sabe? Alguns de vocês têm alguém em sua vida que está tentando mudar. Que tal alguém tentando mudar a si mesmo? Oh, nós amamos isso. Tentando fazer seus problemas desaparecerem. Eu passei muitos anos, o Dave não estava tão preocupado de qualquer forma, mas passei muitos anos tentando fazer meu ministério crescer, tentando abrir portas que só Deus poderia abrir para mim. E tudo isso é miserável, é apenas trabalho humano e luta. Quando realmente precisamos confiar em Deus para fazer o que Ele quer fazer, quando Ele quiser fazer. Os trabalhos humanos são coisas como preocupação, medo, insegurança, obras da carne, ansiedade, falta de perdão e todas essas coisas. Eu amo o verso 11. Agora preste atenção. Sejamos, pois, zelosos, esforcemo-nos e nos empenhemos diligentemente para entrarmos no descanso de Deus. Não precisamos tentar fazer nada acontecer em nossa vida. Precisamos, na verdade, diz ele, nos esforçar para entrar no descanso de Deus. E se hoje você saísse daqui e dissesse: meu objetivo de agora em diante será entrar no descanso de Deus toda vez que algo que me incomode acontecer. Eu vou me lembrar de que só Deus pode cuidar disso e que Ele me ama e fará o que for preciso. E se Ele demorar mais do que eu gostaria, Ele tem um motivo? Só porque Ele não nos diz o porquê não significa que Ele não tem uma razão. Ele tem uma razão para tudo que Ele faz, sabe? No entanto, às vezes Deus nos parece irracional e nós tentamos encontrar uma razão para o que não é razoável e simplesmente não funciona. Ele tem muitos segredos. Mas pense que algum dia saberemos tudo aquilo que Deus sabe. Isso é o que diz em 1 Coríntios 13. Agora sabemos em parte, mas chegará o dia em que conheceremos como nós somos conhecidos. Pense em cada pequena coisa que Deus sabe a respeito de você. E chegará o dia em que saberemos todas essas coisas sobre Deus. Confiar em Deus é a única resposta para preocupação. Salmo 37, do 1 ao 5.
Eu amo pegar o Salmo 37 de manhã e apenas ler. É um ótimo salmo, sabe? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a injustiça. Bem, estamos vivendo em tempos em que as pessoas precisam aplicar isso. Não se preocupe com todo o mal que está acontecendo no mundo, porque, sabe de uma coisa? Deus, ele realmente ainda está no controle. E tudo vai acabar bem. Nós já lemos o fim do livro, não é? Agora, ninguém sabe exatamente o que teremos que passar até lá, mas estou convencida de que Deus nunca porá sobre nós mais do que podemos suportar. E em toda a tentação, Ele vai prover a saída. Então veja, o resto do mundo vive com medo. A Bíblia diz que nos últimos dias o coração dos homens desfalecerá de medo, mas não precisamos ser assim. Não gasto meu tempo falando negativamente de tudo o que está acontecendo no mundo. Prefiro falar sobre o Deus que sempre cuida de nós e nos dá a resposta. Pois em breve serão cortados como a erva e eles murcharão como a erva verde. E o verso 3 é uma das minhas escrituras favoritas. Confie, apoie, creia e tenha confiança no Senhor e faça o bem. Acho que deixamos passar essa parte de fazer o bem por muito tempo e só focamos no confia em Deus, vamos confiar em Deus, mas a Bíblia realmente lhe dá algo para fazer? Ela não diz para você se preocupar com o seu problema ou para você tentar entender o seu problema, mas diz que enquanto você espera que Deus resolva o seu problema, você fica ocupado fazendo o bem. Todos os dias. E eu sugiro todos os dias que você pergunte a Deus: o que eu posso fazer por você hoje? Com certeza vamos a Ele com a lista de tudo que queremos que faça por nós? Mas e se deixarmos essa lista de lado por alguns meses e formos a Deus e dissemos: o que posso fazer por você hoje? Estou aqui, estou disponível se precisar de mim. E eu amo perguntar a Deus: o que posso fazer por outra pessoa hoje? Você pode até pensar nas pessoas que já sabe que vão estar perto de você e, sabe, o que você pode fazer? Você pode atender uma necessidade, fazer um elogio, orar, sabe? Sempre tem algo de bom que você pode fazer por outra pessoa. E lá em Romanos 12:21, diz que nós vencemos o mal com o bem. Então, se o diabo atacou você e o machucou de alguma forma, melhor maneira de lhe dar o troco? A melhor maneira de se vingar dele é simplesmente sendo bom para alguém. Eu dou o troco a Deus todos os dias fazendo exatamente o que estou fazendo, sabe? Pelo que o diabo fez comigo. Não, eu não dou o troco a Deus, eu dou o troco ao diabo todos os dias. Pelo que ele fez comigo quando eu era criança, apenas ajudando as pessoas. Ajudando as pessoas. E você fica feliz quando tira a mente de si mesmo e ajuda uma outra pessoa. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos e as petições do teu coração. Eu amo esta escritura. É muito melhor ter Deus dando a você do que tentar fazer tudo, não é? Entregue o seu caminho ao Senhor, ponha e deposite sobre Ele todo o cuidado da sua carga. Confie, apoie-se, creia e tenha confiança nele e ele fará com que isso aconteça. Minha brilhante sogra, que há muito tempo voltou para casa para ficar com o Senhor, quando Dave e eu nos casamos, ela me deu uma pequena Bíblia King James branca e essa foi a escritura que ela escreveu na capa. Ela não tinha ideia do quanto eu precisaria disso, porque eu tinha me machucado muito e estava acostumada a depender de mim mesma. E assim foi um desafio para mim aprender a deixar de sempre tentar cuidar de mim mesma, sabe? E realmente confiar totalmente em Deus para ser por mim. E assim eu oro por você, para que você seja capaz de entrar no descanso de Deus e que você receba algo hoje que vai ficar com você e ajudá-lo no futuro. Amamos você e agradecemos por ter nos assistido. Esteja conosco amanhã para aprender mais disso. Deus te abençoe. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária, onde eu amo ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, porque sei que ela mudará a sua vida. Estou falando sobre confiar em Deus.
E a única maneira realmente de ter alguma paz é nós aprendermos a abrir mão e deixar Deus ser Deus. Sabe, ou nós vamos trabalhar ou Deus vai trabalhar. Mas se tentamos consertar tudo sozinhos, nos preocupamos. E quando nos preocupamos, estamos tentando encontrar um jeito de resolver o nosso próprio problema sozinhos. E é interessante em 1 Pedro 5:6 diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. E o verso 7 diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, essas duas escrituras não parecem andar juntas, mas realmente o que ele está dizendo é que a única maneira de nos humilharmos é não nos preocupando. Porque quando nos preocupamos, nós realmente pensamos que podemos resolver o nosso problema? E temos que aprender primeiro que não podemos resolver nada a menos que Deus nos dê a resposta. Então, a maioria de nós tem um pequeno problema com a autossuficiência, especialmente nos primeiros dias de nossa caminhada com Deus. E a maioria de nós cresceu aprendendo a não confiar nas pessoas. E então temos a tendência de fazer isso com Deus também. Mas Ele não é como as pessoas. Ele é fiel e confiável e é impossível para Ele mentir. Então o que Ele diz em sua palavra, Ele faz. Pessoas autossuficientes e independentes têm dificuldades de confiar nos outros, sabe? Porque as pessoas vão nos decepcionar. E às vezes Deus nos permite passar por coisas só para nos mostrar que confiar em nós mesmos não funciona. 2 Coríntios 1:8 e 9 diz: porque não queremos que ignoreis, irmãos, a tribulação e a angústia opressora e estressante que nos sobreveio na província da Ásia, e como fomos total e insuportavelmente oprimidos e esmagados, que nós desesperamos até da própria vida. Então, o que quer que Paulo e as pessoas que estavam com ele passaram? Deve ter sido muito difícil, porque ele disse, basicamente, não sabíamos se iríamos viver. Ele não se importava com isso. Estava passando por tanta coisa. De fato, sentimos dentro de nós mesmos que havíamos recebido há muito a sentença de morte. Mas isso era apenas para nos impedir de confiar e depender de nós mesmos, em vez de em Deus que ressuscita os mortos. Então, Deus permitiu que eles passassem por esse tempo difícil e que com certeza eles não entenderam. Na época, assim como nós não entendemos. Oh, Deus, estou tentando ser bom, tentando te servir e, sabe, damos a Deus nossa lista de boas características e o nosso problema permanece, não entendemos o porquê. Mas então, vivemos a vida para frente, mas a entendemos para trás. Quantos entendem coisas agora quando olham para trás que não entendiam quando estavam passando por elas? E quantos de vocês sabem que a maior parte do seu crescimento espiritual acontece nos momentos difíceis? Não nos bons momentos da vida. Sentíamos que havíamos recebido há muito a sentença de morte, mas isso era para nos impedir de confiar e depender de nós mesmos, em vez de em Deus, que ressuscita os mortos. 2 Coríntios 3:5, não sejamos suficientes em nós mesmos para reivindicar qualquer coisa como procedente de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus. Eu digo com bastante frequência em minhas orações: Deus, eu não sou nada sem você. Não posso fazer nada sem você. Eu gosto de me chamar de um nada e de tudo. Tudo em Cristo e nada em mim mesmo. E acho que temos que nos lembrar de que tudo que o ser humano deseja é ter algum sucesso, sabe? E, cara, nos gabamos e pensamos que somos o máximo. Mas precisamos lembrar que qualquer sucesso que nós tenhamos significa apenas que Deus teve um pouco mais da nossa carne onde Ele pôde trabalhar. E todo o crédito é dele. Amém? Romanos 12:3, porque pela graça de Deus que me foi dada, advirto a cada um de vocês que não se estime e considere mais do que convém. Essa é uma boa instrução. Você não precisa pensar mal de si mesmo, mas qualquer sucesso que tenhamos, precisamos agradecer a Deus por isso, porque é Ele trabalhando através de nós, e não deixar que o sucesso nos leve a uma atitude arrogante
Porque sabe o que acontece quando pensamos mais de nós do que deveríamos e começamos a menosprezar as pessoas? E nós as julgamos porque elas são fracas e não podem fazer isso, e nós somos rápidos e elas são lentas e blá blá blá. E assim, você não pode julgar as pessoas a menos que também esteja pensando alto de si mesmo. Não tenha uma opinião exagerada sobre sua própria importância, mas avalie sua habilidade com julgamento sóbrio, cada um de acordo com o grau de fé atribuído por Deus a ele. Se você já pensou em sua mente, eles simplesmente não poderiam administrar este lugar sem mim? Você pode nos testar se quiser. Filipenses 4,13: Tenho força para todas as coisas em Cristo, que me capacita. Eu estou pronto para tudo e para qualquer coisa, por meio daquele que infunde força interior em mim. Eu sou autossuficiente na suficiência de Cristo. Confiar em nós mesmos é um dos maiores erros que podemos cometer. Temos que nos lembrar todos os dias: eu não posso fazer nada sem Deus. Nada do que eu fizer será bem sucedido sem Deus. Deus não trabalha enquanto trabalhamos. Ele espera até que nos desgastemos e então Ele trabalha. Em João 5, verso 30, Jesus disse... Esta aqui é uma escritura longa na amplificada, mas ela é muito boa. Jesus disse: eu não sou capaz de fazer nada de mim mesmo. Ele estava falando como filho do homem, independente por minha própria vontade, mas somente como sou ensinado por Deus e como recebo suas ordens. Quando ouço, julgo e decido como me é ordenado decidir. Como a voz vem a mim, então dou uma decisão e meu julgamento é certo, justo e reto, porque não busco ou consulto minha própria vontade. Uau! Não tenho desejo de fazer o que é agradável a mim mesmo. Eu não sei se cheguei lá, mas estou trabalhando para isso. Meu próprio objetivo e meu propósito, mas apenas a vontade e o prazer do Pai que me enviou. Agora, uma das razões pelas quais acho que é muito difícil para nós confiarmos em Deus é: e se eu não conseguir o que eu quero? Veja, isso é como... Mas e se nos importássemos mais com o que Deus quer do que com o que queremos? Mas isso é realmente o que nos deixa infelizes? Todas as coisas que queremos e vamos lutar para conseguir, tentar fazer acontecer, porque temos certeza de que é isso que devemos ter. Mas se realmente confia em Deus, você realmente saberá que se isso é aquilo que você deveria ter, que então no momento certo Deus te dará. E sabe, Deus responde a todas as nossas orações, mas às vezes Ele diz não. E acho que não entendemos isso como deveríamos. Sabe, Jesus pediu 3 vezes para Ele não ter que ir para a cruz, mas Ele foi. Então acho que Deus estava dizendo não. E assim, não precisamos lutar para conseguir o que queremos, precisamos dizer: Deus, seja feita a tua vontade. Qual foi a oração do Senhor? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça a tua vontade. E assim, esse medo de não conseguir o que queremos nos impede de confiar em Deus. E se parecer que essa oração que estamos fazendo sobre o que queremos não vai acontecer, então é muito difícil para nós recuar e dizer: seja feita a tua vontade. Encontramos pequenas maneiras de tentar contornar e manipular e conseguir o que nós queremos. E essa é a causa dos nossos problemas. Sabe, confiar em Deus, e falamos sobre fé e confiança que por sua fé em Deus por algo que você quer é a forma mais baixa de fé? Sabe qual é a forma mais elevada de fé? Confiar em Deus. Quando passamos pelo inferno e nada disso faz sentido.
Mas ainda assim confie em Deus, porque sabe que Ele te ama. Nessa época do ano passado, eu estava numa cadeira de rodas porque eu havia machucado as 2 pernas, eu tinha um coágulo nas minhas costas que causou um grande problema na minha perna direita. Ela não tinha absolutamente nenhuma força, eu não conseguia pôr o meu peso nela. E assim, enquanto eu fazia a reabilitação, e fiquei boa para que me deixassem ir para casa com um andador, sabe o que eu fiz? Eu caí e quebrei a outra perna. E você tem que ter muito talento para isso. E então, sabe, realmente, quando você olha para isso, é tipo, como assim, Deus? Eu, hein? E eu só pedi a Deus que me ajudasse a fazer isso direito. E Deus, eu não quero reclamar, eu não quero murmurar, eu não quero maltratar as pessoas, não quero ser rabugenta. E uma das coisas que Deus pôs no meu coração foi: viva um dia de cada vez. Se pudermos aprender a viver nossa vida um dia de cada vez, Deus nos dará a graça que precisamos, assim como Ele deu aos israelitas o maná que precisavam um dia de cada vez, e se eles tentassem ajuntar mais, ficava podre e fedia. E muitas pessoas dizem: minha vida fede. Talvez seja porque você está tentando juntar muito maná num dia só e está gastando o dia de hoje tentando descobrir o amanhã em vez de aproveitar o dia de hoje. Sabia que você pode aproveitar a vida enquanto está tendo um problema? Se você crê que Deus está lidando com o seu problema e trabalhando nele, pode desfrutar sua vida enquanto você tem o problema. Esse único momento em que pensamos que podemos desfrutar a vida é quando tudo está perfeito, não vamos ter muita alegria. Confiar em Deus não garante que nós teremos tudo aquilo que nós queremos. Mas nos garante que teremos o que Deus sabe que é melhor quando todas as coisas forem consideradas. E sabe, nós olhamos para as coisas do nosso ponto de vista. Não olhamos para as coisas na perspectiva do reino. Então, em Lucas 22, Jesus, por 3 vezes, diz: Pai, afasta de mim este cálice. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe, ele realmente não queria ir para aquela cruz. Ele suou grandes gotas de sangue. E isso é realmente algo que pode acontecer sob uma pressão extrema. Ele tinha acabado de ser traído por Judas, totalmente abandonado por seus discípulos, porque ele lhes pediu que orassem com ele por 1 hora. Depois de tudo o que ele pôs em suas vidas, vocês podem orar só 1 hora comigo? E eles adormeceram. Mas ainda bem que ele tinha uma fé muito forte em seu pai, porque ninguém na terra parecia estar ajudando a ele, sabe? Mas ele não ficou bravo com eles, ele não os maltratou, ele não se afastou deles, porque ele conhecia a natureza humana. Bem, tenho certeza de que Deus, o Pai, não gostou de ver o seu filho sofrer e talvez teria preferido salvá-lo disso se essa fosse toda a questão que ele precisasse considerar. Ele está sofrendo, eu não quero que ele sofra assim. Mas quer saber, ele tinha a mente em nós. E ele estava disposto a permitir que seu filho, que na verdade era Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo, então podemos dizer que ele mesmo passou pelo sofrimento? Ele estava disposto a fazer isso por nós? Porque ele tinha uma perspectiva do reino. Ele viu todas as pessoas ao longo de todos os séculos que poderiam serem salvas e acabariam vivendo na eternidade com ele. Então, foi bom que ele não tenha dado a Jesus o que ele pediu. E às vezes é bom que ele não nos dê o que pedimos porque estamos apenas considerando a nós mesmos e não vemos o resto, não vemos o que Deus vê. Nós não sabemos o que Deus sabe. E é por isso que é tão importante dizer: Deus, eu sei que você é bom e confio em você. Isso não faz sentido para mim? Mas quer saber? Não, é seu trabalho entender aquilo que Deus está fazendo. Isso seria bom levar para casa.
Não é meu trabalho entender o que Deus está fazendo. Romanos 11, 33 e 34 nos diz, tenta nos dizer, se pudermos entender, o quão profunda é a sabedoria e o conhecimento dele, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis, inescrutáveis, inexplicáveis seus julgamentos e suas decisões, e quão indetectáveis, misteriosos e tão imperceptíveis são os seus caminhos, seus métodos e os seus planos. O que isso está nos dizendo? Você pode cavar o quanto quiser, mas não vai descobrir o tempo todo o que Deus está fazendo. Peça a Deus o que quiser, mas aceite com alegria o que Ele lhe der. A Bíblia diz, você não tem porque não pede. Sinto a liberdade de pedir qualquer coisa a Deus. Mas também acrescento às vezes, e se não for sua vontade, por favor, não me dê. Porque a menos que eu possa encontrar uma escritura para isso, não sei ao certo se é isso que Deus quer. Então, uma de nossas grandes orações é orar para que Deus mude outras pessoas. Você tem que mudar o meu marido, tem que mudar o meu filho, Queremos que Ele salve as pessoas que amamos, o que é muito natural, mas temos que nos lembrar que quando oramos por outra pessoa, ela tem o seu livre-arbítrio. E Deus não quebrará o livre-arbítrio dela só para lhe dar o que você pediu? O que acontece quando oramos pelas pessoas é que isso dá a Deus a oportunidade de trabalhar em suas vidas. Mas o ponto principal é que eles ainda precisam ser os únicos a dizer sim. Não podemos dizer sim por outra pessoa. Então não há realmente nenhum ponto em se tornar infeliz por alguém que não está servindo a Deus, porque você não pode obrigar ninguém a amar Jesus, sabe? A melhor coisa que pode fazer é ser um bom exemplo para eles. Seja sal e luz. O sal nos deixa com sede. Então faça sua vida deixá-los sedentos pelo que você tem. Quem está no banco do motorista da sua vida? Ouvi uma história de duas adolescentes que passavam o dia juntas e uma delas era uma garota muito espontânea que muitas vezes inventava coisas de improviso. Vamos fazer isso. E assim, de repente, ela decidiu que queria trocar de lugar com a garota que dirigia o carro e começou a tentar fazer isso enquanto o carro estava em movimento. Embora a motorista do carro inicialmente tenha resistido, ela acabou se juntando ao experimento e logo elas acabaram em uma vala, com o automóvel severamente danificado. Recomendo que vocês deixem Deus dirigir. E não tentem trocar de lugar com Ele ou você vai acabar em uma vala. Não seja hiperfocado no que você quer. Fale mais com Deus sobre aquilo que Ele quer. Faça a tua vontade. Eu passei muitos anos orando pelo que eu queria e quase fico envergonhada disso agora quando olho para trás. Mas isso faz parte do estágio de bebê do cristianismo. De repente nós pensamos, bem, uau, agora eu tenho uma pessoa que vai fazer tudo o que eu quero que ela faça. E Ele lhe dá muito do que você quer. Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Mas os desejos do nosso coração às vezes podem se misturar com os desejos da nossa carne. Só porque eu quero algo não significa que seja realmente um desejo do coração. Especialmente se falamos de coisas. Eu não sugiro que você ore para ser um milionário. Não sugiro que você ore para ser o chefe do Ministério Joyce Meyer. Desculpe, mas esse posto já está ocupado? E eu não desisto facilmente. Sabe, é necessária muita paciência quando se trata de confiar em Deus, porque, cara, o tempo dele não é o nosso tempo. O logo dele não é o nosso logo. O Senhor virá em breve. E sabe, Paulo já estava dizendo isso, e nisso já se passaram 2000 anos.
Mas para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A Bíblia diz que é como um fazendeiro que planta sua semente e, então, Marcos 4, 26, 27 diz, e então ele continua dormindo e se levantando noite e dia. Eu gosto de dizer assim, ele planta a semente no chão e então ele se levanta e vai para a cama, e se levanta e vai para a cama, e se levanta e vai para a cama, e ele está cheio de esperança e fé. Então ele vai até a plantação para ver se alguma já está crescendo. Veja, enquanto nada está aparecendo no topo, há muita coisa acontecendo debaixo do solo. Você tem que ter raízes para baixo antes de poder dar frutos em cima. E assim, tem um grande trabalho que tem que acontecer aí dentro. Um trabalho que ninguém pode ver antes mesmo que vejamos algo. E essa é a parte em que temos que ser pacientes, porque o que aconteceria se o fazendeiro saísse todos os dias? Nada está acontecendo, será melhor então desenterrar a semente? E simplesmente esquecer isso? Não, mas diz ele mantém sua vigilância paciente sobre a semente. O que significa? Que ele rega, tira as ervas daninhas, rega, tira as ervas daninhas, rega, tira as ervas daninhas, e assim ele se certifica de que ela receba sol. E então, um dia... Lá está ela. É assim que Deus é. Ele ama os de repentes. Paulo estava na prisão e estavam cantando à meia-noite, quando de repente um anjo veio e eu não sei há quanto tempo estavam cantando, talvez o tempo suficiente para pensar em não estar funcionando. Mas acho que não estavam cantando para conseguir algo, estavam genuinamente louvando a Deus. Nós experimentamos muitos dias bem comuns enquanto esperamos que aquele dia especial chegue a nós. E sabe, a maior parte da vida é realmente muito comum. E se você não suporta isso, esses são os dias em que você deve passar amando a Deus, e sendo bênção para outras pessoas, e sendo grato e desfrutando do que Deus já te deu. Tiago 5, 7 e 8 diz, portanto, sejam pacientes, irmãos, enquanto esperam até a vinda do Senhor. Não diz para ser paciente se você esperar. Todo mundo vai esperar. Mas sabe o que é paciência? Paciência não é esperar. Paciência é como você age enquanto espera. E no grego diz que a paciência é um fruto do Espírito que só cresce sob provação. Só assim vem o fruto. Então deixe-me dizer, antes de encerrarmos hoje, não fique tão focado naquilo que você quer, a ponto de esquecer de aproveitar o que tem. Acho que vou dizer isso de novo. Não fique tão focado naquilo que você quer, a ponto de esquecer de aproveitar o que você tem. Amém? Obrigada por estar conosco, enviamos bênçãos para você e eu oro para que você tenha um dia incrível, que se lembre desta palavra que ouviu hoje e deixe que ela te ajude. Deus te abençoe.